rico Lázaro. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Põe por terra, reencarnação do purgatório. Vamos ver o que diz a Bíblia, Bíblia revelada, inspirada por Deus no Espírito Santo, aos profetas, aos apóstolos e à igreja que estava em Jerusalém. Evangelho de Lucas diz assim a palavra de Deus. Ora, Lucas 19, 16, versículo. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico, se vestia de púrpura e linho finíssimo, e vivia todos os dias de forma regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia, cheio de chagas, à porta do rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lhe lamber as chagas, olha só. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu o rico também e foi sepultado. Veja bem, morreu Lázaro e morreu o rico. O que destaca aqui, Lázaro morreu, vieram os anjos e levou Lázaro, seio de Abraão, paraíso. E também morreu o rico, foi sepultado. Veja bem, e no inferno ele ergueu os olhos ao alto e estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, no descanso. Olha só, reclamando, disse: Abraão, meu pai, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nessa chama. E disse, porém, a Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os seus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado, e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte o que quisessem passar daqui para vós não poderei, nem tampouco o de lá para cá. E disse ele: rogo-te, ó pai, que mandes a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim que não venham também para este lugar de tormento. Disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Porém Abraão disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém dos mortos ressuscitasse. O rico, em tormento, pediu para que Abraão enviasse alguém até a sua casa, para que os seus irmãos não viessem para o lugar de tormento. O que nós aprendemos aqui? Paulo escreveu que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, muitos têm se desviado para o lugar ruim. Não é pecado você ser abençoado por Deus, não é pecado você ser próspero. O problema é que fala que o rico, ele vivia de forma esplêndida, deliciosa, se esquecendo de Deus. O que nós aprendemos aqui é em vida que nós somos salvos.
A parábola de Lázaro mostra que é em vida que devemos ter Jesus no coração. O apóstolo Pedro, quando ele inaugurou a igreja foi inaugurada em Jerusalém, capítulo 2. Depois do seu discurso, Pedro, a multidão perguntou assim: irmãos, que faremos para ser salvos? Respondeu o apóstolo Pedro: arrependei-vos cada um de vós, arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui diz, na boca de Pedro: arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. Não é missa do sétimo dia, não é acender vela. Aqui diz: Lázaro foi morto, os anjos vieram levar ao seio de Abraão. O rico morreu, foi sepultado no inferno. Dois lugares que mostram: seio de Abraão, paraíso. O que Jesus disse para o ladrão quando estava lá na cruz? O ladrão diria o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Jesus respondeu, olha só o que a Bíblia diz aqui. Jesus respondeu: em verdade vos digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não disse que ia para o purgatório. Jesus não disse que para acender o vela sétimo dia. Missa não. Ele disse o seguinte: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Da mesma forma que Lázaro foi para o paraíso levado pelos anjos. Quando uma pessoa morre em Cristo Jesus Cristo, vê os anjos do Senhor levar para o seio de Abraão. Quando a pessoa morre sem Deus, sem Jesus, os demônios que vêm buscar o Espírito, porque em vida nós temos dois caminhos: Jesus Cristo, a verdade e a vida, ou viver na idolatria, na feitiçaria, na pornografia, na imoralidade, não obedecendo a Deus. Pessoas que querem ser homens, ou mulheres que querem ser homens, homens que querem ser mulheres, é abominação. Aquele que se ajoelha diante de uma imagem, diante de uma ídolo, de uma estátua, vai para o inferno também. Porque os idólatras, a Bíblia diz que não herdarão o céu. Coríntios capítulo 6, Apocalipse capítulo 21, versículo 8 fala. Apocalipse capítulo 9, versículo 20, falando da idolatria. Aquele que se ajoelha diante de uma estátua, diante do ídolo, está adorando ao diabo. Paulo escreveu, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 ao 19, a idolatria é cultuar o diabo. Deuteronômio capítulo 27, versículos 6, 7. Aquele que tem um ídolo em casa está debaixo de maldição. Portanto, a parábola do rico Lázaro mostra que é em vida que nós devemos adorar a Deus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador de nos arrepender do nosso pecado. Temos que nos arrepender do nosso pecado e pedir perdão e aceitar Jesus como Senhor e Salvador e adorar em espírito e em verdade. Jesus diz em João 4:24 que Deus é espírito, que Deus procura adorador, espírito e verdade. Portanto, não adianta meu sétimo dia e reencarnar, é em vida, meu amigo. Jesus disse para Nicodemos: aquele que não nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, não pode ver o reino de Deus. A parábola do rico Lázaro é a oportunidade de nós refletir, reflexão, porque em vida nós devemos adorar a Deus, andar de acordo com a palavra de Deus, e nos arrepender e aceitar Jesus como Senhor e Salvador e reconhecer que Jesus ressuscitou de morte, e que é nosso substituto. Assim teremos acesso ao paraíso, ao seio de Abraão. Fora disso é inferno.